vocês. Vamos continuar os reinos. Lembra que a gente parou no reino protista? Vamos continuar agora com o reino plantae. O próprio nome já é sugestivo. Reino plantae, reino formado pelas plantas, pelos vegetais. E quando a gente fala em plantas, a gente tem que entender que não existe apenas um grupo. O grupo das plantas, o reino das plantas, ele é enorme, ele é diversificado. Antes da gente entrar propriamente nos grupos que formam o reino plantae, vamos lembrar algumas características que tornam as plantas organismos únicos dentro da classificação dos seres vivos, organismos especiais. Primeira característica: as plantas são organismos eucariontes. Até aí nenhuma novidade, porque a maioria dos seres vivos são eucariontes. Vamos lembrar o que é que significa a palavra eucarionte. Eucarionte quer dizer que esses organismos apresentam, carioteca, apresentam envoltório nuclear, membrana nuclear. Procarionte é o contrário. Quem são os seres procariontes? São as bactérias, como a gente já viu. As plantas são, de forma geral, pluricelulares, ou seja, são formadas de várias células. São organismos autótrofos. E aí tem um detalhe: esses autótrofos estão relacionados à fotossíntese. As plantas produzem o seu próprio alimento realizando fotossíntese. E como é que elas vão produzir o próprio alimento realizando fotossíntese? Captando a luz do sol. Por isso, gente, que o sol é um dos elementos mais importantes para que haja vida no nosso planeta. Se não fosse a luz do sol, não existiriam os seres fotossintetizantes, também não existiriam os outros organismos, já que muitos organismos dependem dos seres fotossintetizantes. A presença de seiva bruta e elaborada. Seiva bruta é aquela seiva que a planta extrai da raiz, água e sais minerais, por isso que a gente tem que irrigar o solo. Seiva elaborada é o alimento que a planta produz. Depois que ela absorve a seiva bruta, um conjunto de reações químicas acontecem no interior dessas plantas e ela produz a seiva bruta, que é o alimento. Inclui também a glicose. Presença de parede celular. Quando a gente estudou carboidratos no primeiro ano, eu falei sobre a celulose. O que é a celulose? É um carboidrato que vai formar a parede celular das plantas, que torna essa parede celular resistente. Os cloroplastos, que são organelas essenciais para a fotossíntese, para a produção do próprio alimento das plantas. E os estômatos, que vão realizar as trocas gasosas. Quando a gente fala de fotossíntese, a planta capta oxigênio e libera gás carbônico. O amido, como carboidrato de reserva. Aí a gente vai lembrar dos alimentos ricos em amido: a batata, a macaxeira, a famosa mandioca. A maioria delas é terrestre, mas não quer dizer que só existem plantas terrestres. Existem vários tipos de plantas aquáticas. E existem plantas de tamanhos variados, tamanhos, formatos, de várias formas. Quando a gente fala em plantas, nós temos aí dois grandes grupos. As criptógamas são aquelas que não apresentam flores. Se não apresentam flores, elas não têm órgãos reprodutores autênticos, completos, melhor dizendo. E as que possuem flores, que são as fanerógamas. Criptógamas sem flores, fanerógamas com flores. No grupo das criptógamas, hoje a gente vai ver as briófitas. Vamos nos prender mais às briófitas. São as plantas mais simples que existem no planeta, no nosso planeta. E que, por incrível que pareça, a gente lida com elas razoavelmente, quase que no cotidiano. Por exemplo, quando a gente lava o quintal, que fica acumulado aquelas poças de água que formam aquele limo. O limo, pelo menos uma parte dele, é formado por essas plantas, que são os musgos, as briófitas. Um detalhe: esse grupo de plantas não tem vasos condutores, ou seja, a seiva bruta que ela extrai, ela não vai possuir os vasos para levar essa seiva
para as folhas, para as suas folhas, que na verdade não são folhas como das outras plantas, é um pouquinho diferente. Como ela não tem esses vasos, essas substâncias, esses produtos são levados a partir das próprias células dela. E as pteridófitas vão ter os vasos, já vão ser plantas que vão apresentar os vasos condutores. A samambaia é o exemplo mais conhecido. Todo mundo já deve ter visto uma samambaia na casa da avó, do tio. É uma planta muito mais com uso ornamental, não tem importância, muita importância medicinal. Já as plantas com flores, aí nós temos dois grandes grupos. Tendo flores vão ter sementes, vão apresentar sementes. Temos dois grupos das fanerógamas. As gimnospermas são aquelas que têm sementes, mas não têm frutos. O pinheiro é o mais conhecido de todos. A árvore de Natal, que na verdade é um pinheiro. E as angiospermas é o maior grupo de plantas que existe. Quase todas que a gente conhece, as árvores de grande porte, são angiospermas, a grande maioria. Elas possuem frutos de verdade, frutos verdadeiros. São agrupadas como monocotiledôneas e dicotiledôneas. Hoje a gente vai ficar mais com as briófitas. Vamos ver algumas características e se elas têm alguma importância também. Criptógamas. O que quer dizer esse termo criptógamas? Quer dizer que os gametas ficam escondidos numa estrutura própria desse grupo de plantas. Alguns exemplos de criptógamas. Os mais conhecidos são as samambaias, as avencas e os musgos, o famoso limo, que a gente chama de limo. Os subgrupos das criptógamas. As briófitas, lembrando, é o grupo que não tem vasos condutores. Lembrando também, não tem vasos condutores, mas também absorve nutrientes do solo. Essa absorção e esse transporte é feito de célula para célula. As pteridófitas são aquelas que já apresentam vasos condutores simples, bem simplesinhos. Já são de maior porte. A samambaia é a mais conhecida de todos. As briófitas, que é o que nós vamos focar mais hoje. Aqui nós temos a imagem, uma imagem ampliada de um grupo de briófitas, de musgo, de limo, o popular limo que a gente conhece no dia a dia, quando a gente lava o quintal, à frente da casa, que forma aquelas poças de água e com o tempo fica aquela partezinha verde. Quem já entrou em rios também, alguns riachos, apresentam muito limo embaixo. Se tiver cuidado, você derrapa. Briófitas. Os musgos, que são os mais conhecidos. Um detalhe, não existe musgo gigante. Não existe musgos do tamanho de uma árvore. Por que não existe musgo do tamanho de uma árvore? Justamente porque eles não têm os vasos condutores. Para que eles apresentem tamanhos maiores, eles precisariam ter os vasos condutores. Os vasos que vão transportar as seias. E aqui nós temos a hepática, e também pertence a esse grupo. Por que o nome hepática? Porque ele tem um formato semelhante ao fígado. As folhas dele, que na verdade não são folhas autênticas mesmo, complexas, as folhas dele lembram fígado, daí o nome hepática, lembram células do fígado. Principais características das briófitas: de pequeno porte, pouquíssimos centímetros, geralmente, e vivem em locais úmidos. Aquele exemplo que eu citei ainda agora, quando você lava o quintal de casa, que acumula água, úmidos e sombreados. O corpo do musgo é formado por 3 partes, e é isso que a gente tem que entender. Não são, na verdade, raízes, caule e folha complexos, como nas plantas superiores, os vegetais superiores. São bem mais simples. Os rizóides, que fariam o papel da raiz, seriam raízes simples desses grupos de plantas. Para que eles vão servir? Para fixar a planta no solo e absorver a água e os sais minerais. Só que tem um detalhe: como eles são simples, eles não conseguem fixar com a mesma firmeza dos vegetais superiores. Cauloide, embora o nome lembre o caule, mas é muito simples, é uma estrutura muito simples, muito fininha. É uma haste, na verdade. Quem é que vai ligar os rizóides aos filóides?
O cauloide é um talozinho, uma haste, que vai ligar os rizóides aos filóides. Para que isso? Para que a água e os sais minerais sejam transportados para todo o corpo da planta. E os filóides seriam justamente as folhas, porque eles também fazem fotossíntese. Esse grupo também faz fotossíntese. E é doméstico, mas eles não vivem em locais sombreados, mas eles fazem fotossíntese também. São plantas avasculares. Para facilitar, vamos fazer uma comparação. O que seria um vaso condutor para as plantas? A importância dos vasos condutores para as plantas é a mesma importância dos vasos sanguíneos para a gente. Para que serve um vaso sanguíneo? Para transportar sangue. A artéria transporta sangue para o corpo e veia do coração para o corpo. No caso dos vasos condutores, não é sangue, porque as plantas não vão ter tecido sanguíneo, mas vai transportar as seivas que a gente comentou ainda agora, a seiva bruta e a seiva elaborada. Por isso que as briófitas, o tipo de transporte delas é pelas células. As células vão transportando esse material, justamente porque elas não apresentam esses vasos condutores. A água é absorvida pelo rizóide e é transportada célula por célula, não apresentam tecidos de sustentação. Como são plantas muito simples, não vão ter vasos condutores, também não vão ter tecido de sustentação. São totalmente dependentes da água para se reproduzir. A gente vai ver isso já já, numa imagem que nós temos aqui. Sem água, essas plantas não conseguem se reproduzir. O gametófito é dioico, tem sexos separados. Vamos ter o gametófito masculino e o feminino. O masculino lembra um pouquinho os nossos espermatozoides. Um pouquinho, porque ele também tem um flagelo, a caudazinha. Aqui nós temos mais algumas imagens das briófitas. Notem que eles são pequenos, gente, pouquíssimos centímetros. Essa aqui não chega nem a 3 centímetros. E aqui nós temos várias briófitas numa rocha. Um meio de cultura apropriado que possibilitou que ela se desenvolvesse. A estrutura do muso, dos gametófitos, no caso, o gametófito feminino é toda essa estrutura aqui, ó, a fase gametófita. E o esporófito é essa estrutura aqui, que é quem vai liberar os esporos. Adalberto, e o que seriam os esporos? Os esporos são as estruturas que vão dar origem à nova planta. A nova plantinha vai ser originada quando essa cápsulazinha daqui estourar, romper, se abrir. Mais uma imagem de briófitas. O ciclo de vida de um musgo, ou ciclo reprodutivo. Nós temos aqui os gametófitos, o masculino, o feminino. Geralmente essas plantas não ficam longe uma da outra, ficam a poucos centímetros. O que é que acontece? Lembrando, elas vivem em ambientes úmidos. Portanto, quando o anterozoide é liberado, ele sai nadando em direção à osfera, é transportado pela própria água, entra na osfera e a partir daí ocorre a fecundação. Desse processo de fecundação surge o esporófito, e dentro da cápsula, que vai se formando a cápsula, a gente vai ter o embrião. Esse embrião vai se desenvolver, a cápsula vai se fechar, vai formar, junto com a haste, a estrutura do gameta feminino, e quando chega o tempo propício, essa cápsula vai se romper e vai formar os esporos. Esses esporos, quando caem no solo, vão formar as novas plantinhas. E por que ciclo? Porque isso se repete. Só que aí a gente tem que lembrar, para que esse ciclo se repita, é necessário que exista água. Ambientes que não sejam úmidos, que não sejam sombreados, dificultam muito o desenvolvimento desses grupos de plantas. Porque são grupos simples, totalmente dependentes da água. As pteridófitas, a gente vai ver só um pouquinho
porque também tem um passo a passo muito longo. O que seriam as pteridófitas? Por que elas levam esse nome, pteridófitas? As pteridófitas são plantas que ao pé da letra quer dizer que os seus galhos, quando são novinhos, lembram um feto. Um feto quando está dentro do útero, a posição fetal. Aqui nós temos duas pteridófitas muito conhecidas, como eu já comentei, a samambaia, duas imagens de samambaias, de espécies diferentes. E aqui dá para a gente notar a partezinha superior da planta, esses brotozinhos em posição fetal, daí o nome, pteridófita. Quando essas plantas são muito jovens, essas partes iniciais, que a gente chamaria, se fosse o caso, nos vegetais superiores, o olho da planta, não é bem o olho, mas a gente comparando poderia chamar, ela fica parecendo um feto no útero, a posição fetal. As características das pteridófitas, elas são mais evoluídas do que as briófitas. São plantas já mais evoluídas, embora não apresentam também sementes e nem apresentam frutos também. Vão apresentar os vasos condutores simples, vasos condutores bem simples, mas já vão apresentar. Vão apresentar raiz, caule e folha com um detalhe. A raiz geralmente é subterrânea. E outra coisa, quem já viu uma samambaia já deve ter visto que nas folhas dela, embaixo das folhas, na parte de baixo, é cheio de pontinhos. Esses pontinhos que ficam na parte de baixo da samambaia, eles liberam os esporos, que é a parte assexuada da planta. São chamados soros. Esses pontinhos se chamam soros e eles vão liberar os esporos. E a maioria das pteridófitas é terrestre. A samambaia, que é a mais conhecida, inclusive, é muito usada como ornamentação, como plantas decorativas. E vivem também, preferencialmente, em locais úmidos e sombreados. Preferem sombra e umidade. Na próxima aula, a gente vai ver como é que acontece a reprodução das pteridófitas. A gente vai entender que é o contrário das briófitas. Nas briófitas, o gametófito vem antes. Depois vem os esporos. No caso das pteridófitas, os esporos vão vir antes. Depois é que vão surgir os gametas. E é dos gametas que vão surgir uma nova plantinha. E depois das pteridófitas, aí nós vamos entrar nas gimnospermas, que já é um grupo mais evoluído. São aquelas plantas que apresentam semente. A árvore de Natal, que é o pinheiro, que a gente conhece muito bem. E depois as angiospermas, que são os maiores grupos de plantas que nós conhecemos. Muitas delas, por sinal, a gente utiliza na alimentação. Ok? Próxima aula, a gente vai continuar dando prosseguimento à reprodução das pteridófitas.